Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esses dois monstros, esses dois microfones aqui, a M8 da Fifine e Quadcast da HyperX. Nós vamos destrinchar tudo que esses microfones têm de melhor, preço, custo-benefício, e nós vamos colocar eles frente a frente para você saber tudo que você precisa sobre esses dois microfones. Fica comigo e você vai saber tudo agora. Muito bem, pessoal, eu sou Marcelo Rodrigues, sou especialista em marketing digital, também sou especialista em equipamentos e periféricos para o seu canal do YouTube, e hoje eu vou mostrar para você exatamente o que esses dois microfones podem ser para você no seu projeto, no seu canal, aquilo que você estivesse fazendo, streaming, podcaster. E o meu intuito é fazer com que você entenda até o final desse vídeo qual desses dois microfones pode ser útil para você no que você está fazendo, tá bom? Então, para isso eu peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, curte, comenta e compartilha. E eu quero saber exatamente a sua opinião sobre esses dois microfones aqui. Esse microfone aqui é o Fifine K669D, é o que você está ouvindo agora. Ele está tratado justamente porque eu quero que esses dois microfones aqui subam para você sem nenhum tipo de tratamento, para você saber exatamente como que eles são. Vamos passar agora para o HyperX e vou deixar esse de lado agora. Nós vamos começar a falar do HyperX para você entender melhor como que esse microfone pode servir para você. Muito bem, o áudio que você está ouvindo agora é do HyperX. O HyperX é um microfone condensador com 4 padrões polares. Eu quero que você compreenda que os padrões polares, eles fazem bastante diferença no seu trabalho. Por quê? Porque o padrão polar, ele vai diferenciar a captação de som. Então, ele é um microfone condensador que agora está usando o modo padrão polar cardioide, ou seja, o cardioide, ele capta apenas a fonte de áudio, no caso a minha voz. Ele tem mais 3 padrões polares, além desses padrões, desse padrão que eu estou falando com você, que troca nesse botãozinho aqui. Você pode perceber que é ele que está fazendo todo esse áudio, tá? Então a gente tem os 4 padrões polares aqui nesse botãozinho aqui. Eu estou usando cardioide. Esse padrão polar aqui eu acabei de colocar é o padrão bidirecional, que no caso a gente aciona uma outra cápsula do microfone que fica na parte traseira dele. E ele tem uma diferença de captação, porque é uma cápsula diferente, tá? Então vamos mostrar para você aqui, ó. Então você está ouvindo agora a cápsula de trás do microfone. Então nesse caso você percebe que essa cápsula aqui, ela tem uma captação diferente. Para que isso serve, Marcelo? Serve simplesmente para você fazer entrevistas ou você está utilizando apenas um microfone em seu podcast. Aí nesse caso aí você consegue, né, trabalhar exatamente com apenas um microfone para fazer uma captação de 2 pessoas. Então isso aqui é fundamental para você fazer aí esse tipo de trabalho. Os outros têm mais ou menos a mesma característica, porém um pouco mais abrangentes, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso aqui eu estou usando o padrão omnidirecional, que nesse caso aqui você vai ouvir o som de todo o ambiente. Você vai ouvir a reverberação da sua voz na parede, mas enfim, esse caso aqui é no caso se você tiver uma mesa redonda ali, mesmo que você esteja fazendo um podcast, você consegue captar o áudio de todo mundo com qualidade. Além de que você também tem aqui uma capacidade a mais desse microfone de aumentar o ganho dele e você aumentar a qualidade da captação do áudio das pessoas. Então você aumentando o ganho, você consegue aumentar a qualidade do áudio que ele é captado, tá bom? E o último padrão, que é esse daqui, que é o padrão estéreo. Esse padrão, ele separa os lados direito do lado esquerdo. Ele capta de forma diferente. Então, se você analisar, eu vou vir aqui para o seu lado esquerdo, aqui para o lado esquerdo do microfone, e você vai observar que o som que você está ouvindo agora, se você tiver com fone de ouvido, é muito mais proeminente do lado esquerdo, tá bom? Do seu fone de ouvido. E nesse caso aqui, ó, vou tirar esse microfone rapidinho aqui. Nesse caso aqui, eu estou do lado direito do microfone, você vai perceber que o som é mais proeminente do lado direito. Bom, voltei no padrão cardioide aqui, e aqui eu quis mostrar para você exatamente a capacidade desse microfone, tá? Esse microfone pode fazer por você aí várias coisas. Nesse caso do estéreo, o último que nós mostramos agora, você pode gravar um violão,
com uma voz, né, um de cada lado, assim, e você faz a separação, uma coisa muito legal. Esse microfone tem a capacidade de te dar aí uma condição boa para você poder fazer trabalhos muito legais, tá bom? Além disso, ele tem um cabo de 2 metros, ele é revestido com um tecido bem resistente. Ele também tem aqui o botão de mute, aqui em cima, que quando você clica nele, ele apaga, tá? Ele não tem RGB, o LED dele é apenas vermelho. Esse é o Quadcast, não é o Quadcast S. Já o Quadcast S, ele tem uma conexão USB-C, que é uma conexão mais nova, e ele tem o LED em RGB, então ele troca as cores, tá bom? Basicamente, a diferença é isso. Além de que também o S, ele tem um software de programação, então faz muita diferença isso também. Bom, ele também tem um shock mount. Esse shock mount ele ajuda a filtrar as pancadas que você efetivamente dá na mesa em algum momento, ou com uma xícara, ou até um esbarrão no próprio microfone. E ele é bem firme e isso faz com que a absorção do impacto seja ainda maior, tá bom? Nós vamos falar dos pontos negativos dele, mas não agora. Nós vamos falar agora do AM8. Esse aqui é o AM8, um microfone dinâmico, microfone cardioide, somente cardioide. A captação de áudio dele é somente frontal. Na fonte de áudio ele não tem as mesmas características que o HyperX. Porém, ele tem características diferentes que o faz também a aprimorar e ampliar também a condição de trabalho que você tem aí. Então, no caso aqui embaixo, aqui, ó, ele tem uma saída de fone de ouvido e uma saída XLR para você conectar numa mesa de som. Isso vai fazer com que você tenha trabalhos muito mais profissionais aí também, que você possa ampliar o seu trabalho e ter um trabalho mais profissional. Ok? Da mesma forma que o HyperX tem, ele tem um botão de mute que é touch capacitivo, que é aqui, ó. Ele também tem os controles aqui, né? Aqui embaixo, eu vou mostrar para você. Aqui. Controles de volume, tá? E controle de monitor de áudio, que no caso é o monitor aqui de fone de ouvido que fica aqui embaixo. Ele também tem os LEDs, que nesse caso você está vendo um LED azul, agora um LED lilás, um LED verde, enfim. Ele tem várias características aqui, eu vou deixar ele desligado. E você também tem a base de metal dele, tá? Essa é a base de metal dele, e aqui também metal bastante pesado, suficiente para manter o seu microfone firme na sua mesa, e também emborrachado, assim como o HyperX também, para não deixar riscar nem a mesa e nem escorregar, certo? Beleza, agora vamos voltar para o HyperX aqui, que eu quero mostrar para você os pontos negativos desse microfone. Voltamos para o HyperX aqui, e um dos pontos negativos do HyperX, para mim, é o fato de que você só consegue mutar, só consegue apagar o LED, na verdade, quando você muta o microfone, que é nesse caso aqui. Correto? Fora isso, o LED é completamente aceso full time, não consegue trocar. Outra questão é que o cabo dele é um cabo já USB antigo, aquele USB-A, um pouco mais antigo, né? E isso também não muda em nada, mas para mim é um ponto negativo. Já existia, quando foi lançado, uma conexão um pouco mais qualificada. Então não foi colocado essa conexão no microfone, não sei qual que é o motivo, porém não interfere em muita coisa. Outra questão que para mim interfere um pouco, que é um pouco chato, que é esse botãozinho aqui de troca dos padrões polares, que é um pouquinho duro e possivelmente com bastante uso ele pode apresentar algum problema, além de que fica nas costas do microfone e você não tem controle da mudança, né? Outra coisa que você não tem nesse microfone é o controle de áudio dele. Então você precisa fazer o controle de áudio através do Windows. Se você quiser fazer o controle de saída dele, você tem que utilizar no Windows. Ele também funciona como uma placa de áudio, assim como o AM8. Quando se trata de uma placa de áudio, eu gostaria de ter o controle total nessa placa, né? Então vamos pensar numa placa de áudio. Quando você usa uma placa de áudio e conecta alguma coisa ali, você tem o controle total nela. Quando se trata de um microfone com uma placa de áudio interna integrada nele, a gente pensa na mesma questão. Eu acho que isso faz muita diferença e pode, sei lá, interferir em alguma coisa no seu trabalho, tá? Vamos voltar para o AM8 que eu vou falar os pontos negativos dele. Voltando aqui no AM8, o principal ponto negativo desse microfone é que ele não tem um shock mount.
Isso faz com que sem exceção, toda a pancada que ele recebe, ele vai transmitir. Então, ele não tem esse filtro, tá bom? Não tem esse filtro. Outra coisa que, para mim, é uma questão assim que pode ser prejudicial, é o caso aqui da espuminha, tá? A espuminha, ela é solta, então você pode acabar perdendo, né? Fora que deixa o microfone feio pra caramba. Então, se você perder essa espuminha, é difícil você encontrar uma espuminha quadrada avulsa aí. Não sei se a própria Fifine tem esse tipo de material. Mas fica feio pra caramba o microfone, certo? Nós estávamos falando sobre esses botões, né? Que, na verdade, eles não dão firmeza nesse encaixe aqui, né? Dependendo de onde você está usando, se você não tem que mexer muito, não tem problema. E nesse caso aqui, né, você está analisando aqui o som dos dois microfones sem tratamento nenhum, tá? O que a gente pode fazer para melhorar esses microfones é colocar um filtro de ruído. Eu vou mostrar para você como pode melhorar muito o som desse microfone através do OBS, tá? Então eu vou mostrar para você a captura aqui, tá bom? Da minha tela. Eu vou mostrar exatamente aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o AM8, tá, ó? É o AM8, eu vou mutar o AM8. Agora, esse que você tá ouvindo é o HyperX. Deixar o HyperX mutado. E eu vou mostrar agora para você exatamente como a gente pode melhorar esse áudio, tá? Você pode ouvir aí normal, como tá passando avião, o microfone tá captando o som do avião e tudo mais. Mas a gente sabe que quando a gente começa a tratar ele aqui dentro do aplicativo, né? Esses sons externos, ele começa a ser eliminado. E nesse caso aqui, do AM8, ele é muito latente, né? Vou te mostrar. Esse aqui vem filtros. E aqui, ó, tem filtro de ruído e redução de ruído. Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar de baixa qualidade, tá? E vou já adicionar esse filtro de ruído aqui. Pronto, liguei aqui e a gente já pode observar, ó, que a captação de ruído ele já diminuiu muito, quer ver? 100%. Ok? Você não precisa de muita coisa. Se você quiser melhorar também o áudio desse microfone, você pode colocar uma equalização de 3 bandas aí, né? Que é a equalização que o próprio OBS oferece para você. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar 6 e 6 e vou acionar. Você pode perceber que agora está passando um avião e talvez isso para você, ele esteja chegando aí até você, né? Para você melhorar isso, de repente, dependendo de como é o seu computador, você pode vir em redução de ruído e você vai colocar aqui, ó, em Noise, R-Noise, né? Que vai aumentar um pouquinho da capacidade, né? Vai puxar um pouquinho da capacidade do seu CPU, mas vai ficar bem melhor. Então, nesse caso aqui, a gente já melhorou o AM8, tá? Vamos melhorar um pouquinho aqui o HyperX. Perfeito. Aqui a gente está com o HyperX sem tratamento nenhum, tá? Então a gente vai melhorar um pouquinho esse microfone. Então a gente vem aqui nos filtros de ruído, abre os filtros de ruído, você percebe que tem bastante filtro já programado aqui. Eu tenho um plugin VST, esse plugin VST aqui, ele é um plugin externo. Eu já tem um link na descrição também que eu ensino você a utilizar esse plugin VST, tá? Ele está acionado. Aqui é completamente automático, o plugin faz tudo sozinho. Mas como o microfone é um microfone condensador, nesse caso aí ele capta bastante ruído, né? Então a gente tem que, independente de você estar usando um plugin VST, colocar um filtro de ruído nele. Então vou colocar aqui uma redução de ruído do mesmo jeito, que vai utilizar um pouquinho mais da sua CPU, e aí ele já consegue reduzir bastante, ó. Ok, e se você quiser acrescentar também um pouquinho mais, colocar um filtro de ruído aí, você já consegue melhorar muito mais a qualidade de captação de áudio do seu microfone. Certo? Nesse caso aqui, a gente percebe que o microfone ele acaba cortando algumas palavras, né? E ele está estourando. Então a gente vai... Eu vou tirar esse filtro aqui, esse plugin, já diminuiu bastante aí o peso do microfone, né? Eu vou colocar o equalizador de 3 bandas, que também está configurado aqui, ó, 6, -1, eu posso zerar isso aqui, 6 e 6.
tá? Tá passando avião, tô deixando rolar, que é para você entender como que esse microfone pode funcionar, tá bom? Vou ligar o equalizador de 3 bandas. Ok, liguei o equalizador de 3 bandas. Nesse caso aqui você pode testar, né? Fazer testes aí no seu microfone. Mas basicamente aqui 6 e 6, 8 e 6, né? Dependendo do seu microfone, se tiver bastante equalizado, bastante equilibrado, se for um microfone desse tipo aqui, você consegue um equilíbrio muito legal nas frequências. Então você não precisa exagerar muito. Então nesse caso aqui eu acredito que esse microfone já resolveu completamente o problema da captação de áudio externo, né? Muito obrigado por chegar até aqui de coração. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo assim como esse e conteúdos que vão te ajudar a crescer aí na internet. E se você é inscrito também, muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.